Daqui a pouquinho eu vou estar conversando com a ex-sensitiva, a dona Patrícia, direto do Rio de Janeiro. E se você tiver alguma pergunta para fazer, se você desconfia de que alguém lhe fez alguma coisa, você encontrou alguma coisa no quintal de casa, no interior de casa, sumiu alguma coisa, enfim, algo relacionado ao ocultismo, se você quiser dirigir uma pergunta para a ex-sensitiva, então envie pelo WhatsApp 011 3573 3533. Nós vamos, enquanto isso, acompanhar a história da Sônia Santos. Ela foi vítima de um ritual, mas ela se libertou. Como? Acompanhe. Minha mãe, ela sempre procurou pelo oculto, né? E eu sempre acompanhei ela. Foi assim que a gente veio para cá, para São Paulo, e ela encontrou na casa de encosto a forma dela se desenvolver, né? E foi assim que eu conheci também uma pessoa que foi meu ex-marido. E quando eu vi, eu já estava dentro dessa casa de encosto, servindo os encostos, eu investi, né? Tudo que eu tinha. Eu já não tinha nada, né? Mas o que eu tinha, que era o trabalho, o valor que eu tinha para receber, eu investi naquilo ali. Eu sempre fui uma filha obediente, né? Então tudo que minha mãe falava, eu obedecia. E quando eu me vi, eu estava ali dentro, casada, eu me casei dentro desse lugar e comecei a servir os encostos. Onde ele ia para fazer os rituais, eu também acompanhava, né? Até as crianças foram consagradas, né? E não tinha saída, era aquilo ali. Eu tive depressão, eu não conseguia dormir, eu tinha insônia. Toda vez que eu dormia, os encostos, eles me sufocavam, né? Abusavam do meu corpo. Dentro da minha casa era cheio de imagens. Então, era aquela vida que eu vivia. Eu tentei suicídio, porque eu não tinha paz. Eu queria paz. Então, eu ouvia aquela voz: se mata, porque não tem saída. Para você ter paz, você tem que se matar. Eu peguei todos os remédios que tinha, vários remédios que tinha na minha casa, e peguei veneno de rato e entrei, me tranquei no banheiro. Como eu fiquei muito tempo, aí a pessoa viu que eu estava muito tempo lá dentro e aí não deixou que eu fizesse isso, né? Então, uma conversa que eu tive, né? Até com a ex-sogra também, ela me falou e ele também me falou que ele tinha feito um ritual, né? Para que eu viesse a me casar, a gostar dele, né? Quando eu me vi, eu já estava naquela situação toda com 3 filhos e envolvida dos pés à cabeça, porque não tinha saída, não tinha como sair daquela situação. Então, eu comecei também a frequentar com ele, a ir nas encruzilhadas, a fazer trabalho, a ir no cemitério, cachoeira, aonde o encosto pedia para a gente ir, nós iríamos. Não medíamos esforços. E eu sempre acompanhava ele nesses lugares. Eu era depressiva, nada estava bom. Eu trabalhei numa multinacional. E ali uma senhora me ensinou a orar, que eu não sabia orar, eu sabia pedir por intercessores. E ela falou: olha, quando chegar essas pessoas na sua casa, ou então quando você entrar nesse lugar, porque toda sexta-feira tinha os rituais, né? Então você vai fazer esse tipo de oração. E aí foi que nesse dia, dentro, eles estavam me girando, né? Para que eu viesse manifestar ali as entidades. E aí eu fiz essa oração. Falei: meu Deus, tirar desse lugar, eu vou te servir, não importa onde. E foi ali que eu criei uma coragem que eu não sabia que eu tinha, porque eu tinha medo deles, né? E eu fiz uma carta, eu aluguei um lugar e fui embora com os meus filhos, larguei tudo para trás. Fui embora com os 3 filhos, né? E ali, a minha prima, ela também frequentava, né? E ela se casou e eles viviam um inferno também, né? Porque ela bebia, ela vivia um inferno. E foi então que ele chegou um dia e ela falou pra mim, ela falou assim: olha, o marido dela tinha encontrado esse lugar e era uma saída, né? Uma porta de escape para nós. Então, que era pra gente ir. E foi numa sexta-feira que a gente chegou na igreja.
tudo que eu ouvia, eu já vi uma diferença, né? Porque tudo que eles falavam, aquele homem do altar falava, estava escrito, né? E aí eu não sabia, nunca tinha lido a Bíblia na minha vida, não sabia como que era. E eles me ensinaram, né? E eu estava usando a fé, mas ainda não tinha agarrado, né, com toda a minha força, aquela fé de, de vencer tudo aquilo ali. E acabei dando ouvidos, né? E voltei com essa pessoa e a minha vida ficou pior, 3 vezes pior do que estava. E então eu lembrei daquela porta. E eu juntei todas as minhas coisas de novo e voltei. E voltei, e aí sim eu abracei a fé, comecei a praticar, vivendo de fé em fé. Eu busquei por essa força superior que ela eliminou toda essa energia negativa, essa maldição, né? Essa é a realidade. Essa maldição que tinha na minha vida foi dissipada. E foi Deus. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho paz. Eu consigo passar paz para as pessoas. Deus reconstruiu a minha vida, porque hoje eu tenho um novo casamento. Eu tenho paz. Eu rompi com essa maldição que tinha na minha vida. E você também pode ser livre de todo esse mal. Ela disse: eu rompi com essa maldição que havia na minha vida. É porque tem que partir da pessoa. Se você está aí, você que está acompanhando o programa agora, e sua vida está toda amarrada, e não é por falta de você lutar, porque você luta. Você emprega muito esforço para pouco ou nenhum resultado. E você é aquela pessoa que tem horas que você tem uma percepção do mundo espiritual. Você está sozinho em casa, mas tem a impressão de que tem alguém ali no ambiente. Você escuta alguém chamar seu nome, vai ver, não tem ninguém. Você apaga a luz para dormir e você começa a ver vultos. Quando você pega no sono, tem pesadelos. Isso não é normal. Você está sob ataque espiritual. Você precisa de libertação espiritual. Isso é nada mais, nada menos do que o mal pisando na sua vida. Você sabe que o mal, ele tem prazer de pisar no ser humano para tentar atingir a Deus. Ele sabe que a alegria de Deus é nos ver bem, é a nossa força. Então ele trabalha para que o ser humano fique mal para atingir a Deus. Em contrapartida, minha amiga, meu amigo, Deus nos deu poder para pisarmos no mal. Já já eu vou falar mais sobre isso, porque nessa sexta-feira, nós vamos estar na sexta-feira do mal debaixo dos meus pés. Eu falo mais sobre isso já já. Eu quero cumprimentar agora a dona Patrícia, ex-sensitiva, que está conosco direto do Rio de Janeiro. Olá, dona Patrícia, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, bispo, tudo bem? Sim, graças a Deus. Obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer a gente poder dar uma luz, né, para as pessoas. Tem tanta gente perdida, tem tantas pessoas que não sabem, não conseguem entender o que está acontecendo na vida delas. E a gente está aqui para trazer uma luz em relação ao mundo invisível, ao mundo espiritual, né? A dona Patrícia tem os conhecimentos dela, hoje à luz da palavra, mas no passado também trabalhou com o ocultismo, e nós estamos lidando diariamente com casos de pessoas que estão sofrendo ataques espirituais. Então a gente vai unir aqui a fé e unir forças para poder ajudar você que está sofrendo. Repito, o número do WhatsApp é o 011-3573-3533 para quem quiser fazer alguma pergunta para a dona Patrícia. Inclusive já tem uma, vamos ouvir. Estou passando por uma situação muito difícil, espiritualmente. Praticamente todos os dias, no mesmo horário, eu sinto uma dor de cabeça tremenda, uma preocupação, uma ansiedade e um sofrimento espiritual. Eu preciso de ajuda. Não sei se é porque a minha vida financeira está de pernas para o ar e tenho que colocar comida dentro de casa, tenho que pagar as contas em dia dentro de casa e está uma guerra. Eu não ganho mal, o salário é razoável, mas não está dando. Eu preciso de uma ajuda.
E acredito que seja espiritual mesmo, porque o tempo que eu venho sofrendo desse jeito e a situação é a mesma, me ajuda, por favor. Ele começou falando que ele tem uma dor de cabeça que vem todo dia no mesmo horário. Você não fala, amigo, se você já procurou médico, se já fez exame, se teve diagnóstico ou não, mas o fato de vir no mesmo horário já faz com que a gente, se ele tivesse dito a hora, ia ajudar até um pouco mais em relação a poder falar sobre isso. Mas pelo que ele falou, dona Patrícia, a vida toda está amarrada, né? Bispo, o que me chamou também a atenção, né, é que ele diz assim, ó, eu não ganho mal, eu ganho bem. Então ele trabalha. Então, assim, a pessoa ganha bem, né, mas ele está sempre embolado, está sempre enrolado. E no mundo espiritual do oculto, existem, né, rituais que são feitos justamente para isso, para que a pessoa ela venha viver embolada, ela venha viver com uma vida financeira embaraçada, né? São rituais que são feitos com vários carretéis de linha, preto, roxo, vermelha, em panelas de ferro, em sepulturas, né? Com outros elementos, para poder justamente fazer a pessoa ficar realmente com a vida embolada, amarrada. E aí, quando ele diz que tem a dor de cabeça sempre no mesmo horário, isso realmente caracteriza que ele está sendo atacado pelo mundo espiritual, que existe uma demanda, um portal que foi aberto contra a vida dele. Então, se a vida dele financeira ela está sendo atacada, se existe aí uma pressão espiritual sobre a base, né, o ponto base, que é o ponto da materialidade, isso quer dizer que pessoas, ou por inveja, ou porque querem o lugar dele, ou porque simplesmente quer prejudicar a vida dele, estão trabalhando para fazer ele chegar à bancarrota, para que ele venha parar nas mãos dos agiotas, para que ele venha viver com as mãos estendidas, humilhado, tomando emprestado, para que ele venha viver na mendigância, para que ele seja motivo de vergonha, fique com a vida atrasada, de repente ele é aquela pessoa que ele tem uma vida financeira estável, mas a pessoa, quando ela inveja a vida da pessoa, é justamente para paralisar. Existem também outros rituais que são feitos nesse âmbito, que são colocados dentro de porrões, com gesso, argila, para poder, na tabatinga, para poder engessar a vida da pessoa materialmente falando, para que ela venha ficar paralisada, para que ela não venha andar, para que ela não venha desenvolver. Existem também os espíritos de atraso, do cativeiro, que são colocados aí. Então, vários portais podem estar sendo abertos, um único portal, mas o fato é que a vida dele está sendo demandada. Então, essa pressão que ele está sofrendo aí, né, no ponto base, no ponto da materialidade, ao ponto de estar ansioso, né, preocupado, passando por esses sintomas, sim, caracteriza um ataque espiritual. E ele precisa, sexta-feira, vir desmanchar tudo isso. E você já, é aquilo que eu falei ainda há pouco, a pessoa começa a estranhar, né? A pessoa começa a ter uma percepção, até quem não conhece o mundo espiritual, mas a pessoa começa a achar estranho. Tem gente que diz assim, parece que tem uma coisa na minha vida, parece que tem uma coisa comigo, tem gente que diz, não é normal isso. É o que está te acontecendo, amigo. Você já percebeu que, sabe, luta, e nada vai, nada anda. Então esteja conosco nessa sexta-feira. Nós vamos estar fazendo aqui a sexta-feira do mal debaixo dos meus pés. Isso também vai acontecer aí no Rio de Janeiro. Você que é do Rio de Janeiro, que acompanha o programa e que de repente diz assim, onde é que eu posso ir aqui? A dona Patrícia vai dizer onde é o endereço. Sim, bispo, na antiga Avenida Suburbana, 4242, em Del Castilho, no solo sagrado, às 7, às 10, ao meio-dia, às 15 horas e às 19 horas. Essa pessoa que ela tem essa fé, ela pode estar conosco, esmagando Satanás debaixo dos pés. Sabe qual horário estará o Bispo Gonçalves nessa sexta-feira, dona Patrícia? Sim, bispo, às 10 horas da manhã. Estaremos juntos com o Bispo Gonçalves. Muito bem. Obrigado mais uma vez pela participação. Deus abençoe muito mais. Até a próxima. Amém.